Sejam muito bem-vindos a mais um Fritou, sua dose semanal de tecnologia e informação. Eu sou Roberto Amaro, do meu lado direito temos hoje Luca Bove. Boa tarde. Boa tarde, Luca, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo certo. E do meu lado esquerdo, a primeira participação dela, nova integrante da mesa, Giovana Rodrigues. Tudo bom, Gi? Oi, gente. Tudo bem, Beto? E você? Tudo bom, seja muito bem-vinda. Obrigada. Primeiro Fritou de muitos. Quem ainda não compartilhou, não deixou o like ainda no YouTube, no Spotify, faça isso, ajuda muito a gente. E se tiver alguma dúvida, mande para contato@fritou.com.br. O programa de hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial. E para isso trouxemos Roberto Celestino, especialista em inteligência artificial. Roberto, mais um Roberto na mesa, eu vou chamar de Rock. Tudo bom? Tudo bem, e você? Seja muito bem-vindo, obrigado. Muito obrigado. Gente, vamos começar aqui. E eu vou fazer a primeira pergunta, eu já quero começar fritando o Rock aqui. Eu acho que você já recebeu muitas vezes essa pergunta e eu vou fazer aqui. Vamos A lá. inteligência artificial vai roubar o meu emprego? Essa é uma dúvida cruel, né? Você pensou para responder, isso me preocupa. Essa é uma dúvida cruel. O que vai acontecer é que a inteligência artificial ela vai estar cada vez mais presente no nosso dia a dia. E a inteligência artificial ela vai atuar de diversas formas, predizendo, automatizando e otimizando algumas tarefas. E no processo de automatizar algumas tarefas, eu acredito que algumas tarefas de algumas profissões poderão ser substituídas pela utilização de inteligência artificial. Isso não quer dizer que a profissão como um todo vai deixar de existir, mas talvez algumas partes das tarefas, principalmente aquelas tarefas que são mais manuais, aquelas partes que são suscetíveis a erro, são suscetíveis que perdem a qualidade devido ao cansaço humano, alguma influência humana, ela pode ser, sim, substituída pela utilização da inteligência artificial. Assim como qualquer outra tecnologia, quando você começa a utilizar ela passa a substituir alguma tarefa. Por exemplo, o que muitas vezes a gente via como um profissional que ficava tirando cópia de diversos documentos, tipo Xerox. Hoje em dia você não tem mais isso, mas você tem outras funções que você pode fazer com o advento da utilização da tecnologia. Ele acaba se readequando dentro Perfeito. da empresa. Então isso acaba sendo uma necessidade nossa de a gente se ajustar e a gente se adaptar dentro desse novo contexto de inteligência artificial. Bacana. Rock, dentro desse novo contexto, a Cris Berlink, né, que é a diretora de RH da IBM, e várias pessoas dentro da indústria têm discutido muito a questão de desenvolver os skills necessários para as pessoas poderem trabalhar junto com a inteligência artificial, né? Como que você vê isso? Você acha que para trabalhar junto com a inteligência artificial você vai ter que virar um developer? Ou você acha que, na verdade, as pessoas vão trabalhar com inteligência artificial no seu dia a dia, no futuro, mesmo que elas não tenham necessariamente um background técnico? Legal, boa pergunta. Quando a gente fala de skills, de capacidade, a IBM lançou um estudo que fala exatamente sobre isso. E ela comenta que cerca de 120 milhões de pessoas das 12 principais economias do mundo vão ter que se recapacitar devido à inteligência artificial. Basicamente, de uma forma bem resumida, né, por duas coisas. Primeiro, a automatização em si da inteligência artificial, que vai automatizar algumas tarefas, então você vai ter que se recapacitar. E a segunda é o advento de novas tecnologias. Então, ao passo que novas tecnologias surgem, você tem que aprender coisas novas. Por outro lado, o Fórum Econômico Mundial diz que crianças que nasceram a partir do ano de 2010, cerca de 65% das crianças que nasceram após o ano de 2010 vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Então, atrelado ainda à utilização da tecnologia, você tem o surgimento de novas profissões. Não necessariamente essas profissões estão relacionadas com desenvolver inteligência artificial. Eu acho que quando a gente fala de inteligência artificial, você tem vários papéis. Você tem o papel daquela pessoa que constrói, você tem o papel daquela pessoa que conhece sobre aquele assunto, que vai ser o treinador desse sistema cognitivo, tem aquela pessoa que vai ser o consumidor. Nós já somos consumidores de inteligência artificial hoje. Então, por exemplo, o pessoal que está ouvindo o Spotify agora, o Spotify, no processo de recomendação, já utiliza inteligência artificial, assim como várias outras empresas utilizam. Empresas que possuem transporte de carro particular, empresa de vídeo por streaming, todas elas já utilizam inteligência artificial de alguma coisa. Então, ela já faz parte do nosso dia a dia. Agora, depende muito de como cada uma das pessoas querem utilizar isso. Do ponto de vista de pessoas que conhecem sobre um determinado conteúdo e vão treinar a inteligência artificial, eu acho que tem um ponto importante que cabe a nós como sociedade, é discutir a utilização ética da inteligência artificial.
como eu faço para utilizar os dados de uma forma coerente, evitando vieses, evitando que alguma coisa, o viés que nós, seres humanos, criamos, impactem a utilização da inteligência artificial. Então, esse tipo de pessoa, esse tipo de profissional que vai treinar a inteligência artificial, eu acho que ele vai ter que se recapacitar nesse sentido, em como fazer análises críticas do conhecimento que a gente já tem, dos dados que a gente já tem, para evitar que a inteligência artificial venha a ser utilizada de uma forma incoerente. Sensacional. Eu acho que é legal até o ponto que você falou de evitar que a inteligência artificial seja usada de forma incoerente, porque tem coisas muito simples que a gente está vendo que estão acontecendo hoje no dia a dia e que mostram isso. Teve um caso recente da Apple, que era de reconhecimento facial, e que, como eles fizeram o treinamento do reconhecimento facial primordialmente nos Estados Unidos, quando ele pegava rostos asiáticos, ele tinha muita dificuldade, e tiveram vários casos em que pessoas parecidas na China eram confundidas, e uma pessoa conseguia desbloquear o celular do outro. Então, é realmente isso. O contexto que as pessoas que estão treinando essa inteligência artificial acaba influenciando muito, né? O treinamento. A inteligência artificial depende 100% dos dados que você tem. E, assim, os dados que a gente tem, invariavelmente, eles estão enviesados de alguma forma. Porque nós, seres humanos, nós temos vieses. A gente está conversando aqui, mas a gente tem um monte de interpretações e julgamentos que nós estamos fazendo na nossa cabeça. E ao passo que a gente faz isso, quando a gente captura algum dado e a gente agrega algum conhecimento para esse dado, a gente está agregando junto esse nosso viés, esse nosso julgamento. E quando a gente leva isso para uma inteligência artificial, eu pego um monte de dados. Eu não pego um caso, eu pego vários casos, milhares de exemplos. E com base nesses milhares de exemplos que já contêm julgamentos, a chance dessa mesma inteligência artificial levar esse julgamento junto desse processo de treinamento é gigantesca. Então, cabe a nós evitar ao máximo que isso aconteça. Roque, você acha que todo mundo tem que ter inteligência artificial nas suas empresas? Você acha que isso é essencial nos dias de hoje? Pode defender teu peixe aqui, hein, pelo amor de Deus. É uma dúvida cruel. Eu acredito que no futuro não muito distante vai ser muito importante. Por quê? A inteligência artificial ela traz diversos benefícios para a operação de qualquer empresa. Sim. Tem alguns estudos que comentam, inclusive um da PwC, que comenta que o volume financeiro que a inteligência artificial vai gerar nos próximos anos é cerca de 15 trilhões de dólares. Então tem muito dinheiro na mesa. E esse dinheiro que tá na mesa, ele vai ser cerca de 30% relacionado à redução de custos e 70% relacionado à geração de novos modelos de negócio. Então é você utilizar os dados que a gente já tem de uma forma abundante e agregar valor nisso. Empresas que não utilizarem inteligência artificial, elas estão deixando dinheiro na mesa. Na prática é isso, eles estão deixando dinheiro na mesa. Ela vai deixar de existir? Não necessariamente, mas a vida dela vai ficar muito difícil. Por exemplo, uma pessoa hoje consegue viver sem smartphone, mas ela não conseguiria ouvir o Spotify agora, nesse exato momento. Sim. Então você que está ouvindo o Spotify, você está utilizando esse tipo de tecnologia. Agora, uma pessoa que não tem um smartphone como esse, ela deixa de viver várias outras experiências. Então, de novo, a inteligência artificial tem muitos benefícios. É óbvio que exige uma grande transformação de muitas empresas, porque muitas delas a gente está quebrando diversos paradigmas, quebrando e desconstruindo a forma como uma empresa funciona, e ao passo que empresas que não fizerem isso vão continuar no modus operandi tradicional, mas elas vão deixar de ter essas oportunidades. Tem uma curiosidade, agora eu vou fazer essa pergunta. Existe sempre aquele buzz das novas tecnologias. Você passa isso constantemente, pessoas que querem colocar inteligência artificial em tudo, sem necessidade. Como é que é teu dia a dia com isso? É a coisa mais comum. É a coisa mais comum. Eu quero colocar inteligência artificial na minha empresa. Mas para quê? Não sei ainda. Eu quero ter. Ou então, eu tenho um problema aqui que eu faço no Excel e eu quero utilizar a inteligência artificial agora. Mas você faz no Excel e funciona. Mas eu quero utilizar a inteligência artificial. É super comum isso acontecer, porque é um nome que está forte, né? Um nome que está realmente na mídia. Tem muitas empresas que já estão utilizando isso, mas se a gente for analisar do volume total, ainda é um valor pouco expressivo em termos de quantidade. Mas, de novo, existem formas e formas de a gente utilizar a inteligência artificial. A primeira delas eu tenho os dados para isso? Essa é a primeira pergunta que eu vou sempre perguntar para as pessoas que querem fazer isso. A segunda delas, é algum caso que, por exemplo, um ser humano faria em questão de milissegundos?
Por exemplo, você colocar uma foto aqui de um gato. Quanto tempo você demora para reconhecer que é um gato? Sóbrio? Sobre. Rapidinho, só milissegundos. A inteligência artificial não bebe, então fica mais fácil. Que bom. Então, essa atividade, essa microatividade, a gente está falando de utilizar algumas competências suas como ser humano, em que a gente faz em questão de milissegundos, eu posso utilizar a inteligência artificial para poder fazer isso. Quando eu penso num processo que é mega complexo, eu me questiono às vezes se eu posso utilizar a inteligência artificial. Mas, de novo, a utilização da inteligência artificial vai tangibilizar aqueles 3 pontos. Eu vou predizer algo. Eu quero predizer qual é a demanda de venda de batom lá em Quixeramobim do Oeste, no Natal. Isso é um processo de predição. Eu vou analisar meus dados históricos e vou tentar prever o que vai acontecer. Vou prever com 100% de certeza? Dificilmente, mas eu quero tentar chegar num valor mais próximo disso. Um outro tipo de utilização é automatizar algo, que é uma coisa que é super fácil de se identificar numa empresa, que é, por exemplo, automatizar um atendimento. Eu tenho uma empresa que tem um atendimento seja para cliente interno, seja para cliente externo, e eu tenho lá um grande número de pessoas que ficam atendendo essa pessoa e elas não dão conta dessa demanda. Eu vou automatizar pelo menos parte do atendimento que é relativamente simples. Então eu posso utilizar a inteligência artificial para esse processo de automatização. E um outro caso é utilizar para otimizar algo. Eu tenho a minha demanda que eu previ de batom lá em Quixeramobim do Oeste para o Natal. Mas quanto que eu tenho que produzir, em qual planta, quando, em qual planta e como é que tem que ser a logística disso? Qual que é a forma mais ótima de eu fazer isso? Só que eu não tenho só um ponto de venda. Eu tenho Quixeramobim do Oeste, eu tenho São Paulo, eu tenho Uberlândia, eu tenho Fortaleza. Eu tenho vários pontos diferentes em diversos locais do país e eu quero fazer a distribuição disso. Por quê? Eu tenho imposto, eu tenho logística. Como é que eu faço para levar batom lá para Manaus? Não vai chegar da mesma velocidade que se eu tenho uma fábrica em São Paulo, não vai chegar lá amanhã. Vai demorar alguns dias para poder chegar lá. E esse processo de logística eu tenho que levar em consideração também. Então, qual que é o meu ponto ótimo? Então, a otimização vem para desenvolver esse ponto ótimo de, por exemplo, produção e vendas. Bacana. Quando você escuta um estudo, por exemplo, como saiu há um ano atrás pela IBM, que 8 em 10 empresas estão desenvolvendo ou já implementaram um chatbot, mas só 2 a cada 10 estão extraindo informação do que está acontecendo nesse chatbot para tomar decisões de negócio, como, por exemplo, reduzir um problema técnico que está vindo no produto, quality assurance e por aí vai. Essa questão do buzz que o Roberto colocou passa pela sua cabeça de que talvez muitas empresas estejam entrando realmente nisso para fazer barulho no mercado e nem tanto com a visão de negócio que precisaria ter por trás? Eu diria que boa parte é nesse sentido, de fazer algum barulho, de tipo, não estou ficando para trás, né? De você mostrar pro mercado que você está fazendo algo. Acho que isso acontece com frequência. Algumas empresas, elas acabam utilizando um projeto como um chatbot para poder tatear o desenvolvimento de uma solução utilizando inteligência artificial. Então, talvez não é o primeiro projeto, mas é um projeto em que ela possa, primeiro, como é que é uma formação de time? Como é que é um processo de curadoria? Como é que é um processo, como é que isso vai fazer parte da rotina da minha empresa? Acaba sendo uma forma de testar como é trazer inteligência artificial para dentro do meu negócio. Então, eu vejo que 8, por exemplo, essas empresas, dessas 8 que estão fazendo isso, é uma forma de você testar. A inteligência artificial não é um processo que você conecta o computador e, pum, mágica, foi feita. É um processo em que exige, inclusive, um processo de transformação organizacional. Exige um processo de mudança de comportamento das pessoas. Então, não é simplesmente eu trazer a tecnologia e tudo está resolvido. Então, eu acredito muito que elas estão utilizando esse processo para tatear como é o processo de construção. Uma vez que eu construí isso, que eu entendi pelo menos a parte básica de como é que eu faço isso, o próximo passo é como eu faço para extrair mais valor disso. Então, algumas empresas já começam a identificar essas informações. Por exemplo, algumas empresas de automóveis, montadoras, têm utilizado essas informações para atualizar o time de engenharia ou de qualidade de produto. Nesse processo de interação com o cliente final, eles utilizam essas informações para poder atualizar o time de desenvolvimento.
É óbvio que, para você poder fazer isso, você tem que ter uma dedicação para isso. Porque isso é uma exploração de dados. Você tem que pegar, beleza, eu tenho um monte de dados aqui, o que eu consigo achar de coisas interessantes que eu tenho aqui? E para eu poder fazer essas explorações de dados, eu preciso de cientista de dados. Eu não consigo fugir, infelizmente, dessa exploração sem ter uma ferramenta para poder fazer isso e sem ter uma pessoa que consiga, primeiro, entender do negócio, entender dos dados que tem ali e entender, obviamente, de alguns conceitos de estatística e de desenvolvimento para poder fazer isso. Então, essas pessoas, elas vão ser essenciais para... estou utilizando inteligência artificial, como é que eu extraio o valor desses dados que eu já gerei a partir de uma solução de inteligência artificial e retorno isso para o meu negócio. E acaba virando um ciclo sem fim. Muito legal, gente. O nosso tempo é curto. Roque, obrigado pelo teu tempo. Vou deixar teus contatos no rodapé do YouTube, no Spotify. O canal que está aberto para as pessoas entrarem em contato, né? Quem ainda não compartilhou no YouTube, não deixou seu like, no Spotify também, faça isso, ajuda muito a gente. E, novamente, quem ainda usa e-mail, temos ainda o contato@fritou.com.br. Novamente, obrigado, Roberto. Obrigado, Luca. Obrigado, Giovana. Obrigada, Nos né? vemos no próximo capítulo e fritou!